Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos Design Partners criacionais do GOF. Lembrando que eu tenho um curso de padrão de projetos criacionais na Udemy. Confira lá. Nós vamos iniciar apresentando o padrão criacional Factory Method, segundo uma ordem que eu estipulei. A intenção e objetivo do padrão Factory Method é definir uma interface para criar objetos, mas permitir que as subclasses decidam qual classe instanciar. Ou seja, o Factory Method ele tem como objetivo permitir que o cliente não precise conhecer quais tipos de objetos serão criados. Para isso, ele usa a herança e depende de uma subclasse para tratar com a instanciação do objeto desejado. E também cria uma instância de várias classes derivadas dependendo do cenário. Assim, o padrão Factory Method tem o mesmo objetivo que o padrão Simple Factory e os demais padrões criacionais, que é ser usado para criar objetos sem expor a lógica de criação do objeto ao cliente. A seguir, nós temos o diagrama UML que representa o padrão Factory Method, onde Product define a interface de objetos que o Factory Method cria. Concrete Product é a classe que implementa a interface Product. Creator é a classe abstrata ou a interface que declara o Factory Method, o qual retorna um objeto do tipo Product. E Concrete Creator é a classe que implementa ou herda de Creator e sobrescreve o Factory Method para retornar a instância de Concrete Product. Assim, a classe ou interface Creator possui o Factory Method, que delega às suas subclasses, representada aqui por Concrete Creator, a decisão de qual classe ela deve instanciar. Destacamos a seguir alguns benefícios do uso do Factory Method. No Factory Method, as subclasses Factory, elas possuem um controle total sobre o processo de criação dos objetos, podendo retornar o tipo desejado ou uma subclasse. Temos também a remoção do forte acoplamento entre as classes, com a separação da lógica da criação dos objetos. Temos também o encapsulamento do código que varia em um único local. E com isso nós temos que o código fica mais fácil de manter. Para ilustrar o uso do Factory Method, nós vamos continuar com o exemplo da fábrica de pizzas. Então, na aula anterior, nós usamos um exemplo de aplicação do padrão Simple Factory, que foi a criação de uma fábrica de pizzas, onde o cliente usava o padrão Simple Factory para criar instâncias de pizzas de mussarela e calabresa, de forma a ocultar a lógica de criação desses objetos do cliente. Para o padrão Factory Method, nós vamos supor que a nossa fábrica de pizzas seja um pouco mais complexa. Vamos supor que nós temos duas fábricas de pizzas que representam filiais de uma pizzaria, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. E cada pizzaria pode criar as pizzas de mussarela e calabresa ao seu modo. Então nós temos uma representação da implementação do Factory Method nesse diagrama aqui. Então nós temos agora duas fábricas de pizza, a de São Paulo e do Rio de Janeiro. A pizzaria de São Paulo vai criar as pizzas de mussarela e calabresa de forma distinta da filial do Rio de Janeiro. Observe que agora, ao invés de eu criar diretamente as pizzas, nós devemos criar um Factory Method e delegar às subclasses, que são as nossas filiais, como criar cada pizza. Levando em conta este cenário e aplicando o padrão Factory Method, nós vamos ter que criar uma classe abstrata, que eu estou chamando aqui de Factory Method, onde nós vamos definir o Factory Method, que vai delegar essas subclasses, como elas devem instanciar os objetos, no caso aqui as minhas pizzas de mussarela e calabresa. Então essas subclasses, elas representam a filial da pizzaria de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eu estou chamando aqui de Pizza Factories SP e Pizza Factory RJ. Nós temos assim duas fábricas que são subclasses da Factory Method e que vão decidir como criar as pizzas de calabresa e mussarela ao seu modo para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, diante desta abordagem, para implementar o padrão Factory Method, nós vamos criar os seguintes recursos. A classe abstrata pizza, onde nós vamos definir o tipo pizza e também como desejamos criar uma pizza. A seguir, nós vamos criar as classes concretas para as pizzas de mussarela e calabresa de cada filial, São Paulo e Rio de Janeiro, que vão herdar da classe pizza e vão criar as pizzas concretas. Depois nós vamos criar a classe abstrata
Pizza Factory Method, onde nós vamos usar o padrão Factory Method. É aqui que nós vamos implementar o padrão. E nós vamos definir o método criar pizza, que vai ser o Factory Method, como um método abstrato que será usado pelas classes derivadas para criar as pizzas. Depois nós vamos criar as subclasses Pizza Factory SP, Pizza Factory RJ, da Pizza Factory Method para cada filial, que vão decidir como criar cada pizza específica, mussarela, calabresa para São Paulo e Rio de Janeiro, usando o método criar pizza, que vai ser sobrescrito aqui da classe Pizza Factory Method. Então aqui nós temos as nossas fábricas que vão usar o Factory Method e instanciar e criar as pizzas concretas. E aqui eu também vou usar o padrão Simple Factory. E ele vai atuar como o Simple Factory atua. Vai retornar instâncias da minha classe Factory Method, Pizza Factory Method, que representam aqui as minhas subclasses para as filiais Rio de Janeiro e São Paulo. E a seguir, na classe cliente, que é a nossa classe Program, nós vamos obter a seleção do usuário que vai escolher a filial e depois o tipo de pizza. Nós vamos usar o Simple Factory para obter a instância da subclasse, que vai criar a pizza com base na filial e na pizza escolhida pelo usuário, retornando a pizza do tipo pizza. Então aqui, nesse diagrama, a classe Pizza Factory Method, ela representa, a minha classe abstrata Creator, do diagrama UML. As subclasses, elas representam a Concrete Creator. A classe Pizza representa o Product e as classes das pizzas concretas representam o Concrete Product. Então agora eu vou mostrar a implementação que foi feita usando a linguagem C# no Visual Studio 2019. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 com um projeto do tipo console. Olha, ele é um projeto criado no ambiente NET5 e eu vou mostrar aqui essas implementações. Vou iniciar aqui com a classe Pizza, que é uma classe abstrata, representa a nossa classe Product. Aqui eu defini algumas propriedades, alguns métodos para preparar, cozinhar, fatiar e embalar a pizza, apenas para demonstração. Então aqui está a minha classe abstrata. Agora eu vou mostrar as classes concretas. Vou iniciar com a pizza mussarela São Paulo. Então, olha, todas as classes concretas, elas representam a minha Concrete Product e elas vão herdar de pizza. E aqui no construtor eu estou especializando aqui essa pizza, definindo o nome e alguns ingredientes. Estou fazendo isso para a pizza mussarela São Paulo, pizza calabresa São Paulo. Note que o nome é diferente, a massa, os ingredientes também são diferentes. A pizza mussarela Rio de Janeiro, tá vendo? É carioca. A pizza calabresa Rio de Janeiro e a pizza calabresa São Paulo eu já mostrei. Então aqui são as minhas classes concretas, todas elas herdando de pizza, definindo aqui uma especialização para cada tipo de pizza: mussarela calabresa São Paulo, Rio de Janeiro. E agora eu vou mostrar o código da classe abstrata Pizza Factory Method, aonde foi implementado o padrão Factory Method. Então, note que ele é uma classe abstrata e aqui eu defini um método monta pizza que retorna uma pizza, olha, genérica. E aqui neste método, eu estou usando o método criar pizza, que é um método abstrato, que é o meu Factory Method. Então, criar pizza vai criar a pizza com base no tipo da pizza que eu receber e vai me retornar o tipo pizza. Então, aqui está a implementação do meu Factory Method na classe abstrata Pizza Factory Method. Agora eu vou mostrar as fábricas para cada filial. São Paulo, herda de Pizza Factory Method, sobrescreve o método criar pizza e com base no tipo da pizza, ela, se for M, vai criar uma instância de pizza mussarela para São Paulo, porque eu estou em Pizza Factory São Paulo. Se for C, pizza calabresa São Paulo. E aqui ele vai criar a pizza específica de mussarela ou calabresa para São Paulo. A fábrica do Rio de Janeiro, da mesma forma, herda de Pizza Factory Method. Essas classes, elas representam o meu Concrete Creator. Se for M de mussarela, ela vai criar a pizza de mussarela para o Rio de Janeiro. Caso contrário, a pizza de calabresa para o Rio de Janeiro. E o Pizza Simple Factory, olha aqui. Aqui eu estou implementando o padrão que eu mostrei na aula anterior, que é o Simple Factory. É um método estático, criar pizzaria, que com base no local vai me retornar uma instância da minha Factory, que é do tipo Pizza Factory Method. Então, eu estou usando o Simple Factory para
vai retornar uma instância de um factory método, percebeu? Se for S é São Paulo, ele me retorna a fábrica de São Paulo. Se for R é Rio de Janeiro, ele me retorna a fábrica do Rio de Janeiro. E aqui na classe Prime, que é o meu cliente, eu vou juntar todas as coisas. Aqui, olha, eu tenho a seleção do usuário para o local, São Paulo ou Rio de Janeiro, SOR, que vai ser armazenado em local escolhido. Depois, a seleção do tipo de pizza, M para mussarela, C para calabresa, que vai ser armazenado em pizza escolhida. Com base nessas seleções, eu vou usar aqui o Simple Factor e vou, com base no local escolhido, retornar uma instância da minha fábrica, que pode ser Rio de Janeiro ou São Paulo, vai depender do local. E ela é do tipo Pizza Factory Método, onde está implementado o meu Factory Método. Com essa instância, eu aciono o método monta pizza, que vai chamar o meu factory método criar pizza com base na pizza escolhida. Então vamos ver isso funcionando. Eu vou executar, olha, e nós vamos testar isso agora aqui, ó. Então, inicialmente, eu vou selecionar S de São Paulo, M de mussarela. Então, olha, ele criou a instância da minha fábrica para São Paulo, ó, pizza de mussarela paulista, e criou a pizza específica para São Paulo. Massa fina crocante, molho de tomate italiano paulista, os ingredientes e os demais métodos. Vamos agora testar para o Rio de Janeiro. Então agora eu vou selecionar R de Rio de Janeiro, M de mussarela e olha aqui, ó, pizza de mussarela carioca, massa tradicional carioca, molho de tomate italiano carioca, os ingredientes e o restante. E o último teste que eu vou fazer, eu vou só selecionar a pizza de calabresa. Eu vou colocar Rio de Janeiro, calabresa. Olha aqui, ó, preparando pizza de calabresa carioca com cebola, massa tradicional carioca, o molho e assim por diante. Então nós vimos que a nossa implementação está funcionando e você percebeu que aqui nessa implementação, além de usar o padrão Factory Method, eu também aproveitei e já usei o padrão Simple Factor. Então você percebeu que nós usamos o Factory Method se as regras de negócio do nosso projeto exigirem mais do que apenas a criação de um objeto, do produto. Então no nosso caso aqui, eu estou sendo mais específico, né? Eu estou precisando criar uma pizza de mussarela e dependendo do local, a criação vai ser diferente. Então, nesse cenário, o padrão Factory Method pode ser utilizado. E para concluir, eu vou mostrar agora, ó, o diagrama de classe gerado aqui no Visual Studio, onde eu tenho aqui a minha classe pizza abstrata, as minhas pizzas concretas, o meu Factory Method implementado aqui na classe abstrata Pizza Factory Method, as minhas fábricas de São Paulo e Rio de Janeiro, que vão, olha, sobrescrever o método criar pizza, que foi definido aqui como abstrato e está sendo sobrescrito aqui. Então, nas factories eu vou poder criar as classes concretas que vão me retornar sempre o tipo pizza. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a semana que vem.